Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, querido e querida aluna? Hoje, enfim, vamos dar início ao nosso curso de como preparar sermões expositivos. E a aula de hoje vai ser sobre os fundamentos da pregação expositiva. E se você chegou até aqui, eu entendo que você é uma das pessoas que eu falei que ama a palavra de Deus, mas que muitas vezes não sabe como preparar um sermão, e aqui especificamente um sermão expositivo. Você lê o texto, você até entende o texto, mas não sabe fazer uma estrutura para você ler, explicar e aplicar o texto. E é justamente nisso que consiste a pregação expositiva, em ler, explicar e aplicar. No decorrer do nosso curso, nós vamos trabalhar isso, vamos falar sobre isso, e você vai entender como que você pode melhorar o seu sermão. É aqui, do texto ao púlpito, ok? Então, sem mais enrolação, vamos entrar para o módulo 1. Módulo 1 que eu disse que é totalmente gratuito. E vamos falar hoje sobre o fundamento da pregação expositiva. E para o fundamento da pregação expositiva, o texto que nós escolhemos foi Neemias, capítulo 8, versículo 8. Acompanhe comigo. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então, introdutoriamente, nós podemos dizer que toda pregação responde uma pergunta. E a pergunta, essa pergunta fundamental é: quem controla a pregação? O pregador ou o texto bíblico? Né? Então, ao longo da história, nós vemos que homens de Deus compreenderam que a autoridade não está no pregador, mas sim nas escrituras. Então, o papel do pregador não é inventar alguma coisa da sua cabeça, mas sim explicar fielmente o que Deus revelou através do texto. Ou seja, o texto ele é suficiente para que nós possamos ler, entender, explicar e aplicar. Então, o que é essa autoridade? O que eu quis dizer com nós temos que entender que a autoridade não está no pregador, mas a autoridade está na palavra de Deus? Muitas pessoas acham que quando um pregador fala alto, grita, ou fala até em línguas estranhas, no caso do meio pentecostal ou neopentecostal, isso significa ter unção, isso significa ter autoridade. Mas não, isso nada tem a ver com autoridade. Gritar, se mover, gesticular, isso não impõe respeito, unção ou autoridade. Mas, na verdade, nós entendemos que quando o pregador, mesmo que ele esteja parado, isso aí já é a homilética que vai ensinar isso aí, né? Mesmo que o pregador esteja parado diante do púlpito, sem se mover, mas se as palavras que saírem da boca dele foram as palavras bíblicas, isso sim é ter autoridade. Então, falar em línguas não é autoridade, gritar não é autoridade, gesticular, andar de um lado para o outro não é autoridade. Na verdade, a autoridade bíblica está no explicar, expor as verdades bíblicas fiéis. Por isso que aqui, no fundamento 1 da pregação expositiva, nessa parte introdutória, nós dizemos que a autoridade da pregação de um pregador está na Bíblia, e somente na Bíblia. Não está em nós e nunca estará, ok? Então, começando aqui já a lição, ou esta aula, esse curso, o que é um sermão expositivo? Veja no seu material que eu enviei para você a definição de um sermão expositivo. Um sermão expositivo é aquele cuja ideia principal, estrutura e aplicações são extraídas do próprio texto. O pregador não força suas ideias sobre o texto.
Ele procura descobrir, por exemplo, o que o autor inspirado quis dizer, o que o texto significava para os ouvintes daquela época ou os ouvintes originais, e como essas verdades se aplicam para os nossos dias, né? Uma definição simples. O sermão deve dizer o que ele diz. O sermão jamais pode dizer algo que ele não diz ou algo que nós tiramos de nossa cabeça. A pregação expositiva, como eu falei já no começo, ela consiste em você ler o texto, em você explicar o texto e você aplicar o texto. De maneira que, se você sobe num púlpito e você lê o texto, mas você não explica e você não aplica, eu posso dizer com todas as letras que você não pregou. Você subiu ali, você fez a leitura e disse palavras da sua cabeça. E isso não é interessante para a igreja. E isso não é interessante para você, aluno. Por isso, quando você lê um texto, você deve explicar. Você deve aplicar. Se você não entendeu o texto, leia de novo. Se você não entendeu mesmo assim, aí daqui a pouquinho nós vamos trazer uma coisa chamada exegese. Parece um palavrão, né? Exegese. E é através do exegese que você vai ter uma hermenêutica, a arte de interpretar boa e saudável para a igreja. Se pegarmos o exemplo de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, nós vamos ver que eles vão atravessar pelo mar e que no meio disso tudo acontece uma tempestade. Jesus está dormindo ali no barco e os seus discípulos estão atemorizados. E um deles até diz, né, Senhor, não importa que pereçamos? E muitas pessoas vão pegar esses textos e vão dizer o seguinte: vão pregar sobre as tempestades da vida, vão pregar sobre as tempestades financeiras e crises emocionais. Qual é a crise emocional ali? Senhor, não importa que pereçamos? O que Marcos está escrevendo, ou escreveu, e está querendo deixar para nós, é isso? Então a primeira pergunta que você deve se fazer é: Marcos, quando ele escreve esse texto, a lição principal é falar sobre tempestades da vida? É falar sobre tempestades financeiras? É falar sobre crises emocionais? Não. Parece que quando Marcos escreve esse texto, o que ele está dizendo é que Jesus tem autoridade sobre tudo e que nós podemos confiar nele, né? Essa é a ideia presente no texto. Então quer dizer que nós não podemos falar sobre isso? Olha, eu vou dizer que até podemos, mas dizer que essa é a lição no texto não é. E é por isso que nós estudamos também a exegese. O módulo 2 vai ser bem voltado para a exegese. Mas eu vou dar só uma palhinha aqui do que é exegese e exegese. O prefixo ei, ele vem de colocar. Então, no caso da exegese, você está colocando alguma coisa no texto. Agora já a exegese, esse prefixo ex, né, é tirar, extrair. Pense no vinho. Quando as pessoas faziam o vinho, elas pisavam nas uvas e extraía o máximo do suco da uva, né, para que pudéssemos beber. É o máximo. E assim também tem que ser a Bíblia Sagrada. Nós temos que ler o texto e extrair do texto. O que é extrair? Vamos pensar isso, extrair o suco. Tudo que o texto pode nos dar, nós temos que extrair dele. E isso é exegese, tirar do texto, extrair do texto e não colocar. Então, o que nós tiramos da passagem de Marcos capítulo 4, versículo 31 ao 41? O que nós extraímos é essa lição que eu acabei de dizer, que Jesus tem autoridade sobre tudo e que nele nós podemos confiar. É claro que se fôssemos analisar verso por verso, palavrinha por palavrinha,
com certeza nós podemos extrair mais coisas, mas para sintetizar é isso. Então por que é importante? A exegese é indispensável na pregação expositiva, porque ela nos ajuda a descobrir o significado original do texto bíblico. Antes de perguntar o que esse texto significa para mim, o pregador deve perguntar o que o autor inspirado quis dizer ao comunicar aos seus primeiros ouvintes. Sem exegese, corremos o risco de colocar nossas ideias no texto. Com exegese, permitimos que o texto fale por si mesmo. Mais um exemplo de exegese mal feita é Filipenses capítulo 4, versículo 13. Se nós pegarmos o texto e truncarmos ele, nós vamos ver que está escrito que tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que é tudo posso naquele que me fortalece? Analisando o contexto, nós temos que ver quem escreveu, para quem escreveu, em que contexto escreveu e o que Paulo quis dizer. Paulo, ao escrever tudo posso naquele que me fortalece, e nós analisando esse texto, nós vamos entender que Paulo está falando sobre aprender a viver contente, tanto na fartura quanto na necessidade, e não sobre realizar qualquer sonho ou conquista. Muita gente tem usado esse texto para falar que tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso comprar o carro do ano, porque tudo posso naquele que me fortalece. São jargões, são palavras lançadas ao vento, porque não é isso que o texto diz. O que na verdade o texto diz é que tudo posso naquele que me fortalece, tanto na fartura como na necessidade. Então, esse é o fruto bom de uma exegese, quando nós analisamos contextualmente o versículo e chegamos a uma conclusão certa, de que Paulo, nesse caso, estava falando em saber padecer, como em saber passar por momentos bons da vida, ok? Então, indo para o ponto 2, nós vemos a diferença entre sermão expositivo, textual e temático. Existem outros tipos de sermões? Existem. Como eu falei, esses três, mas existe o sermão narrativo, o sermão tipológico, o sermão biográfico, né? Mas os três mais comuns dentro da igreja são temático, textual e expositivo. O que é um sermão temático? Você pensa num tema. O exemplo que eu coloquei aqui foi sobre a oração. Então, a importância da oração, ok? Aí o pregador reúne vários textos e desenvolve o tema ou desenvolve a pregação em cima do tema e dos versos que ele escolheu. Oração, vamos lá. Jeremias 33, versículo 1. Clama a mim, responder-te-ei, aí anunciar-te-ei coisas grandes ou ocultas que não sabe. Aqui o texto fala sobre clamar. Nós só clamamos a Deus em oração, ok? Porque quando nós falamos com Deus, isso é uma oração. Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Ok, do ponto de vista da pregação expositiva, a oração aqui, ela ensina que a eficácia está ligada à permanência em Cristo e à palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem que estar em nós. Mas se você pegar ela de forma temática, nós vamos aplicar só a oração, a importância da oração, porque é importante, né? Então, muitas vezes, retirar versículo do contexto pode gerar alguns pretextos. Exemplo, nós acabamos de citar esse versículo aqui. Clama a mim, responder-te-ei. Tudo que pedirem em oração, vocês receberão, se vocês crerem. Aí o pregador esquece de citar João 15, 7,
que fala que se permanecer em mim e as minhas palavras estiverem em vós. E ele começa um discurso falando que é só orar que tudo que vai acontecer. Só orar e acreditar. Só que na verdade a Bíblia nos orienta a obedecer. Olha, se vocês permanecerem em mim, tem que estar permanecendo em Deus. E minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, há uma cláusulazinha aqui que faz alguma coisa acontecer. Então, pedirão o que quiserem e será concedida. Mais uma vez, no ponto de vista expositivo, ensina que a eficácia da oração está ligada à permanência em Cristo e à permanência na palavra em nós. E mesmo assim, tudo que nós pedirmos será realizado? Ou tudo que a gente pede é realizado? Sabemos que não, porque tem as vontades de Deus, e a vontade, eu falo, é que Deus permite ou que Ele decreta para nossas vidas. Às vezes você pode até pedir, vai lá, milhões na sua conta bancária, mas se não for a vontade de Deus, isso não vai acontecer. Então, pregação temática, temos que tomar cuidado, porque uma pregação temática, ela pode nos ensinar coisas que o texto não diz. Vamos colocar outro exemplo. O irmão está pregando sobre a volta de Jesus Cristo. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí, ele, no meio da pregação, ele quer ter uma palavra de efeito, então ele cita Amós 4,12 de uma forma truncada e diz: prepara-te para encontrar com o Senhor seu Deus, ó Israel. Ou prepara-te, Israel, para encontrar com o seu Deus. E muitas pessoas glorificam, mas na verdade ele citou o texto de forma truncada e quis dizer que esse verso de Amós 4,12 significa encontrar-se com Deus numa forma de arrebatamento. Mas se nós lermos o versículo inteiro, olha como muda a interpretação e o significado. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel. Aqui está falando de Israel como etnia, povo judeu. E porque eu farei isto com você, porque eu vou castigar você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Ou seja, esse preparar-se para encontrar com o seu Deus é juízo. Então, jamais, em hipótese alguma, podemos usar esse texto para nos referirmos a arrebatamento ou a algum encontro com o Senhor Jesus nos ares. Mas sim, era para aquele povo ao fim de puni-los, trazer juízo sobre eles. Pegar textos truncados e fazer esse tipo de argumento, né, errôneo. Então, esse é o sermão temático. Mas também existe o sermão textual. O sermão textual geralmente parte de um versículo ou de um pequeno trecho. E os pontos principais são retirados das palavras ou frases do texto. Exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele pega esse versículo e começa a pontuar esse versículo para fazer uma pregação. Por exemplo, Deus amou o mundo, pronto. Que deu seu Filho unigênito, é o segundo ponto, o dom de Deus. Primeiro, Deus dando seu Filho, o amor de Deus. Segundo, o dom de Deus, que é dar o seu Filho. E terceiro ponto, dentro do versículo, que é a promessa de Deus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa. Então ele pega o texto, a pregação textual, divide em 3 tópicos e em cima disso ele prega a palavra de Deus. Parece a pregação expositiva? Sim,
até que parece a pregação expositiva, mas você vai ver que é um pouco diferente. Então, o objetivo principal não é explicar todo o contexto de João 3, mas usar o versículo como base para desenvolver uma mensagem. Então, existe também um perigo na mensagem textual, é que você pegar um desses pontos e criar pregações estranhas. Mais uma vez, Filipenses 4, versículo 13. Já que você está pontuando a mensagem, esse exemplo fica bem claro. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí dentro desse ponto, ele pode pregar que eu posso ficar rico, posso realizar meus sonhos e posso vencer qualquer desafio. E mais uma vez eu digo, o problema não é esse. O contexto fala sobre aprender a viver contentamente, tanto na fartura como na necessidade. Então existe também um perigo na pregação textual. E só para não ficar mal falado, eu não estou falando que a pregação temática e a pregação textual são pregações ruins. Mas eu estou falando que se você não souber usar o texto, elas podem ser perigosas. Então temos que saber usar o texto. E o que eu acho que é o sermão mais compromissado com a palavra de Deus, sermão expositivo. O que é o sermão expositivo? Ele parte de uma unidade completa de pensamentos. Se a pregação textual ela pega o versículo e coloca pontos, a pregação expositiva vai pegar aquele todo, o capítulo 3, e em cima do capítulo 3, o versículo 16, ele vai fazer parte da pregação. Então, normalmente trabalha com unidade de pensamento. Vamos pegar então esse texto de João 3, do 1 ao 21, e vamos, colocar um tema, a necessidade do Novo Testamento. Então, do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos ver que Jesus, conversando com Nicodemos, nós podemos nomeá-la de a religião não pode produzir uma vida espiritual. Já o ponto 2 da pregação expositiva seria a salvação é a obra de Deus, do versículo 9 ao versículo 15. E já quando entramos no versículo 16, que ela faz parte desse todo, Deus oferece salvação ao mundo por meio de Cristo. Em vez apenas de pregar o versículo 16, o pregador ele analisa o contexto e aí sim ele forma a pregação. Então perceba a diferença. A diferença, principalmente do textual para o expositivo, é que nós não pregamos um versículo isolado, mas nós pregamos o contexto. Nós procuramos entender o contexto para podermos ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, para ser bem simples, na pregação textual, nós escolhemos uma frase importante do capítulo e construímos uma lição a partir dela. Já na pregação expositiva, nós explicamos o capítulo inteiro, verso por verso, palavra por palavra, e se for necessário, como é na maioria das vezes, procuramos entender o que aquela palavra significa no texto original, no caso grego, no Novo Testamento. Ok, no terceiro ponto nós vemos aqui na apostila que é o porquê a exposição bíblica é importante. Primeiro, porque a exposição bíblica, a pregação expositiva, ela honra a autoridade das Escrituras. Se pegarmos 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16, olha o que o texto está escrito. 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para correção e para instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então nós entendemos que toda escritura é inspirada por Deus. Se a Bíblia é inspirada, ela deve governar a mensagem. Então, isso que a mensagem expositiva faz, ela honra as escrituras, a autoridade das escrituras. Ela corrige, ela ensina, ela nos traz instrução na justiça. Então, por isso que é muito importante nós pegarmos o texto e de forma expositiva pregarmos, né? Mais uma coisa, por que é importante? Porque protege contra heresias. A maior parte das heresias, ela nasce de versículos mal interpretados. Então, se pegarmos heresias famosas, acerca até mesmo do, vamos colocar o exemplo, unicismo, vamos pensar em outro, heresias como Jesus sendo o arcanjo Miguel. A Bíblia não fala sobre isso, mas há muitas pessoas que trazem essa interpretação. Então, se nós analisarmos biblicamente, e se nós pegarmos o texto e lemos ele e explicar expositivamente, nós nunca cairemos nesse tipo de heresias, porque as heresias são frutos de interpretações mal feitas. E ainda o terceiro ponto, porque alimenta a igreja de forma equilibrada. Então, Paulo declara ali em Atos 20, 27, que jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quer dizer, a exposição, ela obriga o pregador a tratar temas que talvez ele evitasse. Vamos pegar, por exemplo, um tema que seja difícil nos dias atuais. Divórcio e recasamento. Então nós começamos num domingo, pregar sobre o Mateus capítulo 18. Pronto. Então, nós estamos no capítulo 18 e ao decorrer das semanas, nós terminamos o capítulo 18. O que a igreja espera é que na próxima semana você entre no capítulo 19. E o capítulo 19 vai tratar sobre a questão do divórcio. Ou seja, e naquela semana acontece um escândalo na igreja. Alguém adulterou, alguém se divorciou, alguém quer se casar de novo. Mas você, como está pregando de forma expositiva, na sua agenda já está o pregar Mateus capítulo 19. Então, pode acontecer tudo isso, que você não vai pregar um sermão carapuça. Não é só porque aconteceu isso na igreja que você vai pregar, mas porque está na agenda. E você, como está seguindo uma linha linear, você vai pregar o Mateus capítulo 19, ele de forma expositiva também. Então, a exposição, ele obriga o pregador a tratar de assuntos que ele gostaria de evitar, ou que realmente ele evitasse, né? Exatamente nesse contexto. E também, em quarto lugar, porque a pregação expositiva, ela produz maturidade espiritual. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a igreja cresce quando é alimentada pela palavra, não apenas por opiniões. Então, para nós que estamos aqui estudando a pregação expositiva, é muito bom e é muito necessário que nós entendamos que isso tudo acontece quando nós pregamos a mensagem expositiva, analisando verso por verso. Repito, lendo, explicando e aplicando. E o quarto tópico dos fundamentos da pregação expositiva é os perigos da pregação sem contexto. Então, quando o texto e o contexto é ignorado, a Bíblia ela possa dizer o que o pregador deseja.
O exemplo mais comum é, por exemplo, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, frequentemente usado como promessas individuais de prosperidade. Mas o contexto ele fala sobre restauração futura de Israel após o exílio. Mesma coisa, Filipenses capítulo 4, versículo 13, que nós estamos citando desde o começo, né? Muitas vezes a pessoa usa esse texto para um motivacional pessoal, né? Aqueles textos de autoajuda. Quando, na verdade, o Paulo está falando sobre o contentamento. Então, quais são os perigos? Os perigos é que criam mensagens superficiais, mensagens equivocadas, manipulação emocional, uso indevido das escrituras. Então, regra fundamental: um texto fora de contexto torna-se pretexto. Então, por isso é importante nós não cairmos nesses erros, né? São os perigos da pregação sem contexto. A pessoa pega um versículo isolado, leva para o púlpito, leva para as suas reuniões e em cima desse capítulo, em cima desse versículo, transforma a sua pregação em pretexto. Um texto fora do contexto gera exatamente esse pretexto. Então, para que nós não possamos cair nesse erro, precisamos estudar a Bíblia, precisamos estudar o capítulo, se possível, estudar palavras no grego, no hebraico, onde tiver aramaico, se possível, estudar no aramaico, para que nós não venhamos trazer falsas interpretações ou interpretações estranhas acerca do texto. Então, para concluirmos, irmãos, a missão do pregador não é ser criativo. Não importa o que nós pensamos acerca do texto. O que importa é o que o texto diz. Nossa missão é ser fiel ao texto. Se o texto parou aonde parou, nós não devemos continuar. Existe uma máxima que é: nos calamos quando o texto se cala. O povo de Deus não precisa ouvir nossas opiniões, precisa ouvir a voz de Deus nas Escrituras. E isso acontece quando nós expomos a mensagem do texto. A autoridade não está em mim, mas a autoridade está em Cristo. Quanto mais o sermão estiver preso ao texto, mais autoridade ele terá. Pergunta final: quando você prepara um sermão, ou quando nós preparamos um sermão, quem está falando mais? Você ou o texto? É uma pergunta que eu deixo para você ao findar dessa primeira aula. Porque nós não podemos falar mais que o texto, mas o texto sempre vai ter que falar mais com nós. Amém? Então, essa é a primeira aula, Fundamentos da Pregação Expositiva. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre hermenêutica básica. Como interpretar a Bíblia corretamente, contexto histórico, contexto literário e contexto teológico. A exegese vai ser o módulo 3, tá? Então, eu aguardo vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus.